Cooperativismo é sobre pessoas. E eu acredito que quem trabalha nesse universo cooperativista, quem vive, quem convive com o cooperativismo, se apaixona por essa filosofia. Eu também sou apaixonada pelo cooperativismo e hoje recebo a Luciane Medeiros aqui no nosso Cooperalcast para falar sobre esse assunto que a gente ama. Tudo bem, Luciane? Tudo bem, e você, Raquel? Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer tê-la aqui. Para a gente falar sobre cooperativismo, como é que é esse modelo de governança, a gente quer saber antes quem é a Luciane. Conta para nós. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Uma cooperativa que para mim é referência. E isso também é muito importante, né? Estar com pessoas que a gente admira, com cooperativas que eu admiro também. Então, mais uma vez, muito obrigada. Bom, a Luciane, então, eu sou consultora e palestrante. Trabalho com consultoria empresarial há 3 anos e também com palestras, e as palestras especialmente nesse universo do cooperativismo, para conselhos e muito para mulheres. Protagonismo feminino é um tema que eu trabalho bastante e muito aliado às cooperativas, né, aos princípios cooperativistas. A Luciane então tem uma história de formação na área da administração, onde eu fiz a faculdade, fiz algumas especializações e fiz também mestrado, e esse ano concluo meu doutorado em administração, e com uma pesquisa específica em cooperativas, né? No caso, em cooperativas de crédito. E como é que o cooperativismo entra na tua vida? Bom, Raquel, de uma maneira muito especial, né? Eu comecei, o meu primeiro contato com cooperativa foi quando eu trabalhei na Coirmã Cotrijal. Então, trabalhei na Cotrijal, entrei no ano de 2008 e lá foi a minha grande paixão pelo cooperativismo. Foi lá que eu aprendi o que era o cooperativismo, com uma grande liderança que está lá até hoje, né, que é o seu Ney César Mânica, e a partir daí, então, a paixão pelo cooperativismo surgiu. Depois que eu saí da Cotrijal, eu comecei a fazer alguns trabalhos com produtores rurais na época do mestrado, e esses produtores todos associados a cooperativas. Depois disso, eu entrei então neste universo das palestras, especialmente para as cooperativas e para associadas, principalmente associadas mulheres de cooperativas. Com essa tua trajetória assim com o cooperativismo, o que mais te encanta nesse modelo de negócio? O modelo de negócio cooperativismo ele é diferente, né, Raquel? A gente traz o cooperativismo com uma grande ênfase nas pessoas. O cooperativismo ele pensa no crescimento contínuo e no crescimento mútuo de todas essas pessoas que são associados, mas também dos colaboradores. Então, o foco importante dentro da cooperativa, que é nas pessoas, ele é um grande diferencial. Então, a cooperativa, ela une essa eficiência, vamos dizer, social, né, aliada aos resultados para o cooperado. E isso é muito importante. Esse é o grande diferencial das cooperativas. E as cooperativas trabalham muito com o relacionamento, com a presença, com o pertencimento. Mas hoje, qual tu vê que é o maior desafio das cooperativas para engajar as pessoas? O desafio de todas as empresas é muito grande. Nas cooperativas não vai ser diferente. Nós temos uma geração que está chegando no mercado de trabalho que é diferente, né? De tudo que a gente já viu. São gerações que vêm com uma tecnologia já, como a gente diz, embutida, né? Uhum. Eles aprenderam já a estar envolvidos com a tecnologia. Então tem um desafio muito grande aqui de fazer com que essa prosperidade compartilhada do cooperativismo ela seja implementada nessa nova geração que está chegando no mercado de trabalho. Então o desafio ele é grande, sim, porém as cooperativas elas têm um adicional, porque no momento em que você faz com que o teu colaborador ou com esse associado que está chegando, ele conheça o modelo cooperativista, isso fica muito mais fácil. Né? Então, quando você consegue trazer ele para dentro, consegue fazer com que os princípios cooperativistas sejam aplicados no dia a dia dele e assim ele possa entender o que realmente a cooperativa faz e o porquê que ela é diferente no mercado, então a gente tem aí uma prosperidade muito grande para acontecer. Mas o desafio, sim, é grande, é gigante, a gente não tem dúvidas disso, mas principalmente no que tange assim, essa geração que está chegando. Acho que o grande segredo é mostrar para esses adolescentes aí o quanto a cooperativa é diferente e importante nas comunidades. E dentro desse modelo cooperativista também é importante a gente capacitar pessoas, não só os colaboradores das cooperativas, mas também os nossos cooperantes e, por que não, os nossos conselheiros.
E a Luciane, no início do mês, ela esteve conosco, então, conversando com os nossos conselheiros que foram eleitos desde o início desse ano para fazerem parte do Conselho Consultivo da Coprel. E foi um momento super importante, porque teve a troca com a nossa presidência, com os nossos diretores, eles aprenderam um pouco mais sobre Coprel, mas eles também aprenderam sobre o cooperativismo. E tu, Luciane, trabalha muito com lideranças cooperativistas, né? Qual foi a principal mensagem que você passou neste dia para os conselheiros da Coprel? O conselho tem um papel muito importante, né, Raquel? A gente tem que entender que o conselho ele é o grande elo entre os associados e a cooperativa. E esse papel do conselho, principalmente do conselho consultivo, de estar na comunidade, de atuar na comunidade e de ser realmente este elo, de trazer tanto a informação para dentro da cooperativa, mas também para levar aquilo que é importante da cooperativa para os cooperados. Então, esse papel do conselheiro, quando o conselheiro realmente assume o papel, ele leva para as comunidades as informações mais importantes da cooperativa. E é assim que a gente tem realmente a cooperativa atuante na comunidade, através destes conselheiros. É muito importante esse papel. E quando o conselheiro ele entende, ele leva isso para as comunidades, né? Isso eleva a cooperativa lá na ponta, com quem não pode estar ativamente participando do conselho, por exemplo. Então, os associados são eleitos, né, para fazer parte do conselho, e esse conselho ele é realmente essa ponte estratégica, não deixa de ser estratégico a atuação do conselho. Tanto que, Raquel, já existem, né, muitas empresas privadas que têm investido muito nessa questão do conselho. Não só o conselho de administração, um conselho que venha para agregar, muitas vezes, nas questões estratégicas, mas um conselho atuante no local onde as empresas também têm os seus negócios. Porque é esse conselheiro que eleva o papel da cooperativa, né? Durante a capacitação também, Luciane, tu trouxe para nós os 7 princípios do cooperativismo, comparando com a vida real. Os 7 princípios hoje, eles são utilizados pelas cooperativas no mundo todo, né? São princípios globais, e tu conseguiu trazer de uma forma que a gente consiga pensar neles também, não só dentro das cooperativas, mas no nosso dia a dia, na família, com os amigos. Como são 7 princípios, acho que vai ficar muito longo esse podcast a gente falar de todos, mas eu quero que tu escolha 2 ou 3 para te falar sobre esses princípios e linkar então com a vida real, com o nosso dia a dia. Ok. Bom, como tu falaste, se nós pegarmos os 7, dá um tempão aqui, né, Raquel? Porque tem assunto para isso. Os 7 princípios do cooperativismo, eu gosto muito de falar sobre isso. De trazer os princípios como um guia para a nossa própria vida. Então, ele é um guia, são princípios que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, né? Na nossa rotina, com a nossa família. E assim, inclusive, as pessoas entendem os princípios cooperativistas, né? Então, vamos trazer aqui o 5º princípio que eu adoro, que é o de educação, formação e informação. Esse princípio ele é muito importante dentro das cooperativas e a gente consegue enxergar o quanto as cooperativas investem na educação, na formação e na informação dos seus colaboradores e dos seus associados. Então, quando a gente traz isso para a nossa vida, é importante a gente entender o que eu preciso de educação, de formação e de informação para onde eu quero chegar. Então, eu tenho um objetivo definido, eu quero melhorar o meu cargo. Então, o que eu preciso estudar para isso? Organizar as informações também para que eu tenha acesso às informações corretas para a execução do meu dia a dia, das atividades do meu dia a dia. E é um princípio que a gente consegue levar para dentro de casa, não é? Principalmente para quem tem filhos, ensiná-los que a educação, a formação e a informação são muito importantes. No mundo onde a gente tem muita tecnologia e os nossos, principalmente os adolescentes, têm um acesso muito fácil à informação, essa informação também precisa ser filtrada. E aí eu acho que entra o papel do adulto aqui, né, de ajudar dentro de casa a organizar o acesso à informação dos filhos também. E o outro princípio que eu acho que a gente pode falar e que eu gosto muito é o da intercooperação. A intercooperação dentro das cooperativas acontece de uma forma muito ativa, né? Que são cooperativas que se unem em projetos que são de interesse dos associados de ambas as cooperativas. E na nossa vida também a intercooperação é importante, né? Com quem vamos cooperar, como vamos cooperar, né? Como podemos também ajudar e facilitar a vida do outro, trazer isso para dentro da nossa casa, ensinar os nossos filhos
o quão é importante cooperar com as outras pessoas. E vamos falar também sobre o 7º princípio, que é o interesse pela comunidade. É um princípio que aqui para vocês da Coprel, ele é um princípio muito importante e que vocês levam muito em consideração, né? Então, as comunidades onde vocês atuam, elas são muito mais desenvolvidas. Então, a Coprel tem este princípio muito forte na sua identidade. E o interesse pela comunidade, ele deve ser um princípio da nossa vida também. A comunidade que está à nossa volta, seja nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos esposos, quem está à nossa volta e que realmente a gente tem interesse em ajudar e interesse em crescer. E aí entra uma reflexão importante, né? Quem cresce quando eu cresço? Quem se beneficia disso? Eu vou crescer, eu vou melhorar e o meu interesse por quem está em volta também é importante pensar. E, Luciane, além de você trabalhar com a liderança cooperativista, você também trabalha muito com o protagonismo feminino. E você falou sobre esse assunto, né, nessa tarde com o pessoal da nossa Squad Ilumina, que é um grupo de mulheres que nós temos aqui na Coprel. E eu não sei nos outros ambientes que tu vai, mas eu acredito que para nós mulheres falta uma pitada de coragem, né, para a gente desenvolver o nosso trabalho, para a gente buscar aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja, não só nas cooperativas, mas também nos nossos relacionamentos. Então, o que tu acha que falta hoje para nós mulheres assumirmos um papel de mais liderança? Nós mulheres temos um desejo muito grande pelo reconhecimento. E aí nós ficamos esperando. Então a gente deixa de agir por falta de reconhecimento. O que acontece, Raquel? O reconhecimento ele não vai vir sem uma ação anterior. Então a gente precisa sempre pensar nisso. Eu tenho que agir antes de ser reconhecida. E às vezes o reconhecimento demora. E nós mulheres temos essa urgência do reconhecimento. Nas nossas casas, no nosso trabalho, a mulher é muito perspicaz nesse sentido, né? Ela quer o reconhecimento, ela quer ser vista, ser reconhecida pelo trabalho que ela fez, ser reconhecida pelas atitudes dela dentro de casa, como esposa, como mãe. E muitas vezes esse reconhecimento demora a acontecer. E aí nós ficamos na inércia, acabamos não agindo, ficamos sem a ação. Então essa falta de reconhecimento é o que deixa muitas vezes as mulheres sem agir. Elas vão deixando acontecer, né? Deixando com que as coisas simplesmente sigam e não tomam as ações que realmente querem tomar. A mulher então tem muito medo de errar. Nós temos esse receio de sermos julgadas por ser mulher, porque se fosse um homem faria diferente. E isso acontece nos ambientes de trabalho, em casa. De muitas formas a gente é julgada algumas vezes. E esse medo de errar faz com que a mulher segure as suas ações e muitas vezes deixe projetos e planos lindos para si, para sua família, por medo. Agora eu quero fazer uma dinâmica contigo, pode ser? Pode, combinado? Vou te falar uma palavra ou uma frase curta e você também tem que responder em uma frase somente. Cooperativismo. União de forças e eficiência operacional. Liderança é a capacidade de influenciar pessoas. Qual a característica indispensável para ser um conselheiro em qualquer cooperativa? Visão estratégica aliada aos princípios cooperativistas. Essa aqui é boa, Luciane. O futuro do cooperativismo depende de inovação constante e gestão transparente. Uma mulher líder precisa espaço para exercer a sua função, para poder também ter a sua voz e coragem. Uma mulher ou várias mulheres que te inspiram? As mulheres da minha família, com certeza. Minha mãe, minha irmã e a minha filha. A gente teria ainda muitas palavras para perguntar com a Luciane, mas a gente vai encerrando por aqui. E eu só quero que você deixe, Luciane, uma última mensagem para quem está nos assistindo. Raquel, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui. A Coprel é uma cooperativa que eu admiro muito pelo seu modelo de negócio, pela maneira de condução e principalmente pelo incentivo e educação aos seus associados. Então, vocês têm projetos lindos nas comunidades em que vocês atuam e realmente é uma cooperativa que eu admiro e que eu desejo vida longa a todos esses projetos. Desejo vida longa a essa cooperativa e a minha mensagem realmente é essa, que todos os associados estejam cada vez mais engajados,
entendam da cooperativa, entendam por que existe uma cooperativa ao invés de uma empresa privada, entendam o benefício dessa cooperativa dentro das comunidades e entendam também os princípios cooperativistas, né, Raquel? Para que esses princípios sejam levados para a própria vida e que depois sejam conduzidos no ambiente dentro da cooperativa. Meu desejo é esse para esses nossos associados e conselheiros. Obrigada mesmo pelo convite. E as cooperativas têm histórias lindas, a Coprel tem histórias lindas, então acesse também as nossas redes sociais, o nosso site, coprel.com.br, que lá a gente faz um compilado de tudo que a gente falou aqui sobre cooperativismo, mas também como o cooperativismo transforma a vida das pessoas. Luciane, mais uma vez, obrigada para você que esteve aqui conosco nesse tempo. A gente volta com outro assunto ainda mais interessante sobre muito mais cooperativismo nos próximos episódios. Um abraço. Obrigada.